Adorarmos ao Senhor de grande nome do nosso Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 4. Vamos ler o verso 15 e o 16. Já está aí no monitor. E diz assim o versículo 15: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém? Então, que nesta noite possamos entrar na presença do Senhor. Você já veio, você já entrou por esses átrios com toda a confiança no seu coração, que tudo aquilo que precisamos ou que viemos a precisar, o nosso Deus, Ele é poderoso para nos conceder. Você pode receber do Senhor toda a misericórdia e toda a graça dEle. Mas para isso, nós precisamos nos aproximar dEle confiadamente. Nós precisamos entrar aqui com confiança. Toda vez que você entrar por essas portas, entra com fé, entra com esperança, entra confiante de que o seu Deus, Ele é poderoso para fazer grandes coisas na sua vida e que Ele está presente e que Ele ouve as orações aqui neste lugar. Amém? Fecha os teus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor, nós louvamos o Teu santo nome, Pai, nesta noite. Te agradecemos, Pai, por chegarmos até aqui, a Tua casa. Te agradecemos, Senhor Deus, por essa oportunidade. Te agradecemos, Pai querido, pelo ânimo que o Senhor tem nos dado, pela força, pelo fôlego de vida. Obrigada, Senhor, por esse desejo de estar na Tua presença. Obrigada, Senhor, pela essa vontade, Senhor Deus, de estar na Tua casa. Muito obrigada, Pai querido, porque apesar das lutas, das dificuldades, dos problemas, não desanimamos, Senhor. Estamos aqui, Pai, porque queremos ouvir a Tua voz. Estamos aqui, Pai querido, porque precisamos aprender do Senhor nesta noite. Queremos, Senhor Deus, sentir a Tua presença, Pai. Queremos mais de Ti na nossa vida, Senhor. Pai, declaramos que somos dependentes do Senhor. Precisamos da Tua graça todos os dias da nossa vida. Ah, Senhor, quantas coisas nós precisamos mudar. Nós estamos, Senhor Deus, na noite da libertação, Senhor. Por isso, Pai, eu te peço, Senhor, olha para dentro de nós e vê se há, Pai, caminhos maus, se há ainda sentimentos, Pai, que precisam, Senhor Deus, ser arrancado do nosso coração. Se há ainda, Pai, pensamentos, Pai, que não te agradam, Senhor, e que nesta noite nós possamos receber do Senhor essa libertação. Senhor Deus, sara o nosso coração, sara, Pai, as nossas feridas, Pai, vai arrancando, Pai, tudo aquilo que não é de Ti, Senhor Deus, coisas que ainda, Senhor Deus, nos impedem, Pai, de chegarmos na Tua presença, Senhor, que ainda, Pai, trava, Senhor Deus, a nossa comunhão contigo, Senhor, que nesta noite, Pai,
tudo isso, Pai, venha cair por terra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que venhamos sair daqui, Pai, com o nosso coração leve, Senhor, com um coração, Pai, disposto, disponível à adoração ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso, Pai. Em nome de Jesus, Pai, visita cada irmão, Pai, que já está vindo para a tua casa, visita cada um, Pai, que já saiu, Pai, guarda, Senhor, livra, Senhor, traz até a tua casa, Pai, para receber e para te adorar, Senhor Deus, nesta noite. Senhor Deus, toma cada ministério, abençoa, Pai, cada um que já está trabalhando, Pai, nesta obra, para que esse culto aconteça, Pai. Abençoa o irmão que está na portaria, abençoa, Pai, os irmãos, Senhor Deus, que estão, Senhor Deus, no som, Pai, o ministério de louvor, Senhor, abençoa, Pai, Senhor, cada departamento, Senhor Deus, dessa casa espiritual. Ah, Senhor, como nós amamos, Pai, estar na tua casa, como nós amamos, Senhor Deus, estar entre os irmãos, Senhor, nós te agradecemos por esta oportunidade. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco, Pai, através da tua palavra nesta noite. Tudo que for falado aqui no altar, Pai querido, que venha ao nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós cremos. Senhor Deus, tu é Deus que transforma vidas. O Senhor é Deus que trabalha nos corações. Pai querido, e a cada dia, Pai, o Senhor faz uma obra diferente. O Senhor é Deus, o Senhor é poderoso. Pai querido, sabemos que o Senhor age conforme, Senhor Deus, aquilo que o Senhor quer, Senhor. E cada um aqui nesta noite necessita de algo da parte do Senhor, Pai. Cada um veio buscar algo da tua parte, Senhor. Que o Senhor sonde os corações neste momento, Pai. Que o Senhor comece, Pai, que teu Espírito Santo comece a passear no meio da tua igreja, sondando os corações, Pai, ouvindo, Pai, cada oração que já está sendo feita aqui neste lugar, Senhor, em nome do teu Filho Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos e cremos, Senhor, no teu agir, no teu mover, Pai, em nome de Jesus, aleluia. Ministério de louvor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. O Senhor, Ele é grande, Ele é poderoso. Grande é o Senhor e muito digno de louvor.
nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, e seu queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, e seu. Tu és o nosso único Senhor, e a ti, Senhor, nós rendemos toda a gratidão, a ti rendemos toda a glória, todo o louvor, ó Deus. Somente a ti, ó Pai, nós queremos glorificar e adorar o teu nome, porque nós sabemos que o Senhor está neste lugar. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor, Ele está aqui. Ele está operando, Ele está trabalhando na tua vida, querido. E a única coisa que você precisa é se derramar e se entregar a Ele, somente a Ele. Amém. Glória a Deus. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não abro nem o prazer de conquistar palácios, riquezas. Como num deserto isso vai passar. Por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã,
hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como num deserto isso vai passar. Por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar eu quis sustentar-me de pé. Não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Existe uma palavra do Senhor que diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Essa canção fala sobre isso, querido. Enquanto você adora ao Senhor, você traz à sua memória aquele Deus que você serve. Enquanto você adora ao Senhor, você consegue entender e sentir o Senhor na tua vida e o que Ele é capaz de fazer. Enquanto você adora, você consegue compreender a forma que Deus vai utilizar na tua vida. Deus não vai fazer mágicas. E existem situações que você vai precisar passar, mas tenha certeza que o Senhor Ele é contigo. Que o Senhor Ele te fortalece, que Ele te sustenta, que Ele te protege, que Ele te dá a provisão. Esse é o Deus que você serve. Te adorar eu quis sustentar-me de pé. Não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações. Declare: é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Se você crê que o Senhor te cuida, querido, se você crê que a vitória é sua em nome dEle, aplaude e glorifica a Ele. Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Amém? Que bom que você está aqui. Tenho certeza que Deus tem uma palavra de vitória para a sua vida. Uma palavra que vai dar força, dar ânimo. Fale com o seu irmão do lado aí, dá paz do Senhor. Paz do Senhor, paz do Senhor. Paz do Senhor. Humberto,
Manu, Aurora, Deus abençoe. Paz do Senhor, é muito bom estarmos juntos, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou pedir para você se assentar, porque o texto que nós vamos ler é um texto um pouquinho longo, mas esse texto é muito importante. Nós vamos ler no livro de Daniel, capítulo 4, uma das maiores narrativas bíblicas dentro de um livro profético maior, que é o livro de Daniel, e nós vamos ler um texto que quem escreveu foi um rei pagão, que se converte, que reconhece a grandeza desse Deus, que se submete à sua vontade. E Deus me incomodou muito com esse texto. Desde ontem Deus está falando comigo. E como é um texto longo, mas eu quero que você aprenda. Mesmo que você nunca tenha lido o livro do profeta Daniel, você vai sair daqui sabendo quem foi o rei Nabucodonosor. Pastor, nunca li, nunca soube disso. Você vai saber agora. Livro do profeta Daniel, capítulo 4. Vai colocar aí, Bira? Vai? Então vamos... Por isso que eu pedi para você se assentar, para que essa reverência seja realmente do Espírito. O rei Nabucodonosor a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais, quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou e quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso, expedi um decreto pela qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros, e lhes contei o sonho, mas não fizeram saber a sua interpretação. Por fim, se me apresentou Daniel, cujo nome Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, no qual há o Espírito dos deuses santos, e eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum mistério é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive, dize-me a sua interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo que descia do céu, clamando fortemente, dizendo: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhes as folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais debaixo dela e as aves do céu, dos seus ramos. Mas a cepa com a raiz deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo. Seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais e a erva da terra. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, ele seja dado coração de animal, e passem sobre ela 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigilantes,
e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que lhe conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e dá a quem quer que até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. Isto vi eu, rei Nabucodonosor, em sonhos. Tu, pois, ó Beltesazar, dize a interpretação. Porquanto todos os sábios do meu reino não me puderam fazer saber a interpretação. Mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo e os seus pensamentos turbavam. Então lhe falou o rei e disse: Beltesazar, não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa e o seu fruto abundante, em que para todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, em cujos ramos e as aves do céu faziam morada. És tu, ó rei, que cresceste e vieste a ser forte. A tua grandeza cresceu e chega até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo que descia do céu e que dizia: cortai a árvore e a destruía, mas a cepa com as raízes deixai na terra atada, com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ela 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá contra o rei, meu senhor. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E dar-te-ão a comer ervas como os bois, e serás molhado do orvalho do céu. E passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e o dá a quem quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu depois que tiveres conhecido que o céu domina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolonguem a sua tranquilidade. Todas estas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade da Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real? Como o meu grandioso poder para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E far-te-ão comer ervas como os bois, passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens e passou a comer erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos com as penas de águia e as suas unhas como a das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo e louvei
e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Amém. Eu quero que você preste bem atenção. Por que eu fiz questão de ler todo o capítulo 4? Porque revela verdadeiramente uma das maiores realizações de Deus e nos mostra que quem quer que seja, ou se glorie, ou se manifeste portentoso, glorioso, quem quer que se ache capaz de tudo, para Deus não é nada. Para Deus não significa nada. Primeiro porque quando a gente fala do rei Nabucodonosor, nós vamos pensar nas suas grandezas. Vamos pensar aqui no seu domínio. E realmente foi um grande conquistador. Já recebera do seu pai essa fama e deu maior continuidade, com maior volume e poder de conquista. Muitos reinos foram dominados pelos babilônicos. E lá estava Nabucodonosor II, o grande rei da Babilônia, porque a Babilônia era conhecida como o centro do mundo, porque ali estava a expansão da população ocidental. E ele reinou com grandeza, dominou o Egito, dominou a Fenícia, dominou o próprio reino de Judá, o reino do Senhor, qual relata Jeremias, fala a respeito dessa grandeza, da sua força descomunal. Quando você vai ler o livro de Jeremias e Lamentações, você vê claramente como foi a conquista de Jerusalém pelos babilônicos. E a gente vê que foi um rei cruel, que matou, que não poupou vidas, que tirou tudo que podia de ouro, de bens, que deixou os pobres, os inválidos, que deixou os velhos, que fez com que as pessoas sofressem. Esse foi o reino de Nabucodonosor. Um homem cruel, ganancioso, vaidoso. E hoje nós podemos considerar a grandeza, dos jardins suspensos da Babilônia. A gente pode ver os muros construídos, as fortificações da Babilônia, que tinha por largura 6 metros, 30 metros de comprimento, extensão mais de 100 quilômetros. A sua grandeza, a sua fortaleza mostrava-se então quem era o rei Nabucodonosor. E ele tem um sonho, e já é de costume esse rei ter sonhos. E esse sonho perturba-lhe a alma, aflige-lhe completamente o seu estado de sanidade. Como nós lemos, o texto é muito claro que ele estava tranquilo, reparando toda a sua grandeza no seu palácio, e disse: olha, não é esse o palácio que eu pensei em ter para descanso, para que imperasse no meu reino. E ele estava se lembrando de tudo que havia conquistado, de toda a sua grandeza e suas realizações, e toda a sua expansão do seu reino, porque todas as nações vinham tributar ao rei da Babilônia. Todos eram comprometidos a pagar. Por isso a própria nação de Judá foi levada para o cativeiro. E Ezequias e outros reis foram vilipendiados, humilhados por esse rei que saqueou, que tomou tudo do reino de Judá, que é o reino de Deus. Por desobediência o povo sofreu. E ele cercou, foi um período terrível, em que submetia o povo a pagar tributo, e não só pagava tributo, como também dominou sobre
todos os sábios e todos os que tinham capacidade na parte de engenharia, na parte de arquitetura, todos esses homens foram escravos para servir a Babilônia. E a ação que ele fez contra a nação de Israel foi muito terrível, porque levou o povo a sofrer, a derramar sangue. O povo viveu as piores crises, porque foi um verdadeiro derramamento de sangue em Jerusalém. Então, a deportação foram 3 vezes, e por último, nos conta o sofrimento que ele levou todos para a Babilônia servirem como escravos. E agora se sentia tão vaidoso, né? Tão portentoso, e ele se perturba por causa de um sonho. E eu vejo aqui, irmãos, como as coisas podem mudar na vida de qualquer pessoa que queira ser maior que Deus. Isso nos mostra que o homem é homem e Deus é Deus. Estava pensando sobre isso porque nós temos a oportunidade de fazer tantas coisas e transformar coisas que estão perto de nós e não podemos fazer por causa do nosso orgulho. Às vezes nos jactamos tanto disso, nos orgulhamos tanto disso, e os nossos gestos poderiam mudar, transformar, criar ponte de relacionamentos, estreitar as vidas, os sentimentos, quebrar cadeias e quebrar algemas invisíveis de maldições, de separações. Quantas coisas poderíamos fazer e não fazemos por causa do orgulho, da vaidade, porque às vezes nos sentimos maiores ou melhores, porque conquistamos. É um espírito que ainda permeia a raça humana, as pessoas, a sociedade, os indivíduos. E Nabucodonosor é uma referência para isso, mas não estamos falando de alguém qualquer, estamos falando de alguém que tinha realmente o cabedal para falar do que estava vivendo, porque ele viveu com essas conquistas. Ele era uma pessoa que sentia o próprio Deus. Mas aqui acontecia uma coisa interessante nesse texto, é que lá na Babilônia, no meio dessa deportação, existia um homem de Deus. Lá no meio da Babilônia, com todos os deuses, com todo o paganismo, com todas as manifestações que Deus aborrecia, lá existia um homem de Deus. E esse homem de Deus, seu nome é Daniel. Pela linguagem dos babilônicos, era o Beltesazar. E ele tinha a sua fé em Deus, a sua vida e o seu conceito permanentemente na palavra de Deus. E a gente vai ver que até um outro momento, Daniel é um homem comprometido de orar 3 vezes durante o dia em direção a Jerusalém, porque ele era um homem de oração. Tinha um comprometimento muito grande com Deus. E por causa da sua vida com Deus, isso criou várias ações contra ele. Mas aqui, irmãos, no texto, a gente vê que o rei está perturbado. Nabucodonosor está perturbado. Ele chama os feiticeiros, os magos, os adivinhadores, os prognosticadores. Ele chama a turma toda lá que mexe com o submundo espiritual. E olha, nós precisamos saber o que está acontecendo aqui. E eu quero que vocês me falem qual a interpretação desse sonho. E ninguém soube interpretar o sonho que o Nabucodonosor teve a respeito daquela árvore frondosa, linda, cheia de frutos, que chegava até o céu, e debaixo dela se aninhavam os animais, e todo mundo se fartava daquilo, todo mundo se sentia beneficiado com aquela grandeza, com a grande e espantosa proteção dessa árvore. Ninguém sabia explicar. Mas, como eu disse, Daniel estava lá, era um homem sábio.
era um homem de sabedoria espiritual. Eu quero dizer que você também é um homem, uma mulher de sabedoria espiritual. Você pode dizer amém? Eu quero que você receba isso. Sabe por quê, irmãos? Porque também estamos no meio de uma grande dificuldade, de pessoas problemáticas, estamos no meio de mentes confusas, mas Deus tem nos dado um espírito de sabedoria. Daniel, ele ouviu do rei o sonho, então o rei achou que Daniel estivesse perturbado por causa da revelação do sonho, e disse: Daniel, não fique espantado com essas coisas, mas me diz o que tens a interpretar. Na verdade, o rei, ele queria uma revelação, mas ao mesmo tempo ele não estava pronto para obedecer àquela revelação. Porque da revelação e interpretação que Daniel deu ao rei Nabucodonosor, até chegar à concretização, levaram 12 meses. E Daniel denuncia, quando ele interpreta: ó rei, essa árvore frondosa, essa árvore produtiva, e que aninha todos os animais, e todas as pessoas vêm se fartar debaixo dela, és tu, é o teu reino, é a sua grandeza, é o seu domínio. Essa árvore é você. E o rei fica assim espantado. Daniel diz: mas ela será cortada, seus galhos, suas folhas, seus frutos serão espalhados, afugentados serão todos que estiverem debaixo dela, todos correrão. E a palavra que Daniel dá ao rei, nesse sentido, em relação a esse acontecimento, era que ele se arrependesse, ele tivesse mais cuidados com os pobres, ele tivesse mais zelo com as almas que estavam debaixo do seu domínio. Daniel fala bem claro no versículo 27, ó rei, aceite o meu conselho, deixe de pecar e faça o que é certo, acabe com suas maldades, ajude os pobres, assim talvez o Senhor possa continuar a viver em paz e felicidade. E de fato, tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. Versículo 29 fala: 12 meses mais tarde, ele estava passeando no terraço do seu palácio, na cidade de Babilônia. Olha como Deus é grandioso. Sabe como Deus, ele não tem nenhuma motivação de ficar castigando ninguém. Mas eu quero dizer que todas as nossas ações, sejam elas do tipo de não estarmos observando a voz de Deus, nós vamos receber como pagamento os nossos atos, as nossas ações. Eu quero dizer o seguinte: tudo aquilo que a gente faz contra a palavra de Deus, contra o conceito de Deus, irmãos, isso vai voltar-se contra nós. O que Daniel fala ao rei aqui é uma das maiores revelações para desnudar essa roupagem passageira humana, porque as pessoas acham que são para sempre, que tem para sempre, que tudo vai ser eterno aqui. Não é, é mentira. A maior grandeza é você estar debaixo das mãos do Altíssimo, viver debaixo da sua subserviência, da sua grandeza, da sua ação de bondade. O texto fala muito claro: como é grande a cidade de Babilônia, versículo 30. Com o meu grande poder eu a construí para ser a capital do meu reino, a fim de mostrar a todos a minha grandeza e a minha glória. E ele estava lúcido, estava ali feliz, não estava falando nada de errado que não fosse sobejar da sua vaidade, da sua prepotência. Estava correto, falando de todos os seus desejos mais megalomaníacos, né? Mais sonhadores. O verso 31 diz: o rei ainda estava falando quando veio uma voz do céu e disse: preste atenção,
rei Nabucodonosor, este reino não é mais seu. Você será expulso do meio dos seres humanos, ficará morando com os animais selvagens e comerá capim com os bois. Isso durará 7 anos, até que você reconheça que o Deus Altíssimo domina todos os reinos do mundo e coloca como rei quem Ele quer. É interessante como essa ação de Deus chega e muda completamente o estado mental do rei, porque ele não fica endemoniado. Aqui não são demônios entrando na vida dele, não, mas é a própria mentalidade humana que tem um espírito que corrobora com as coisas que são dos demônios. Mas é o espírito humano que se ensoberbece, que tem essa grandeza, que se manifesta como maioral. Só que chegou um momento em que Deus falou com ele: acabou o tempo. Não existe mais tempo para você. Perdeu o seu reino. E a Bíblia diz que Nabucodonosor, ele começa a viver como um bicho, como um animal do campo. Não que ele tivesse tornado um bicho, mas o seu comportamento, as suas atitudes e a mudança mental dele é de uma pessoa louca, maníaco, alguém que vive agora com um juízo de bicho. A Bíblia diz que ele se comporta, que ele sai do meio da sociedade humana e vai viver como quem vive no relento, no campo, passa a comer todas as coisas que são desejáveis aos animais. Ele perde o juízo. E ele é humilhado. Ele é humilhado porque a situação de um rei, de um conquistador, de um homem que durante 43 anos granjeou, fez o seu reino ser conhecido no mundo todo, agora vive como alguém lunático, no meio dos animais, comendo capim. E o texto é muito claro, a mensagem que nos faz a entender é que Deus, Ele mostra o seu poder, Ele mostra quem Ele é. E eu pensei muito sobre isso, sabe, irmãos, com esse espírito de loucura, porque não está falando aqui de demônios, não. Existe até um livro que fala a respeito desse comportamento com relação a uma atitude psiquiátrica, que ele toma uma condição mental que é de alguém que vive louco temporariamente. A sua mente se torna uma mente irracional. E ele sofre aí com mudanças profundas, porque perde o aspecto de uma pessoa civilizada, né? Seus cabelos crescem, seus pelos crescem, suas unhas crescem, e o seu agir, a sua postura é de viver no meio da relva. E a sua loucura atinge um nível tão grande que isso é percebido, tá? O texto fala claramente, o versículo 32, você será expulso do meio dos seres humanos, ficará morando com os animais selvagens e comerá capim com os bois. Isso durará 7 anos, até que você reconheça que o Deus Altíssimo domina todos os reinos do mundo e coloca como rei quem Ele quer. Naquele mesmo instante, verso 33, cumpriu-se a sentença contra Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio dos seres humanos e começou a comer capim com os bois, dormia ao ar livre e ficava molhado pelo sereno. O seu cabelo ficou comprido, parecido com penas de águia, e as suas unhas cresceram tanto que parecia garras de um gavião. E aí ele começou a viver dentro dessa insanidade mental produzida pelo seu pecado. Isso é até ponto de discussão dentro de faculdade,
na questão do estado da psicologia humana. O pecado danifica realmente. Pode levar alguém à loucura? O texto diz que pode. Quando o pecado chega ao topo das narinas de Deus, quando isso chega a ponto de Deus falar, não aguento mais, pode levar a pessoa a um estado de incoerência. Eu creio, irmãos, que há um espírito dentro do ser humano que ele acha que pode viver sem Deus. É onde eu quero chegar. Ele pode alcançar tudo sem Deus. Ele pode fazer tudo isso aqui passa. Tudo aqui passa. Mateus 24, versículo 35, uma das maiores revelações a respeito dessa condição é justamente esse texto. Não se esqueça, pense nisso. O céu e a terra passarão. Significa as histórias, os acontecimentos, as pessoas, os reinos. Tudo o que acontece aqui nessa vida tem um tempo. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, disse Jesus. Então a única coisa que é para sempre, a única coisa que permanece para toda a eternidade é a palavra do Deus vivo. Vocês já viram como as pessoas estão frias? Como as pessoas estão tão apáticas? Como as pessoas estão tão insensíveis? Gente, antigamente o luto por alguém era uma coisa assim que levava. Hoje em dia, depois que a pessoa desce à sepultura ou é colocada na gaveta, as pessoas vão se envolvendo com outras atividades e outras relações e vai passando. Hoje a gente sabe da história de alguém porque a própria ação da mídia faz lembrar. Mas cadê os grandes, os poderosos? Cadê aqueles que conquistaram, aqueles que tiveram tudo? Passaram. O que eu trago de lição aqui para nós é que Deus alertou o rei Nabucodonosor: deixe de pecar. Sabe, deixe de pecar. Ele teve aquele sonho foi algo do eterno para ele. Para que ele pudesse despertar uma consciência, tivesse expansão para chegar ao entendimento de Deus. Porque a maior riqueza que o homem tem não é o dinheiro, não é a casa, não é o carro, não é o trabalho, não é o salário. A maior riqueza que nós temos é a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Porque, irmãos, se ele fosse viver da sua grandeza, e nós sabemos muito bem que o reino de Nabucodonosor, depois vem mais 2 dinastias aqui, e depois acaba, zera, se encerra. Nós não somos nada. Nós não temos nada. E isso me dominou durante ontem. E eu vim pensando a respeito disso, como as pessoas têm afã de conquistar, de ter, às vezes até dentro da família. Tem pessoas que esnobam os próprios familiares, né? Porque Deus deu mais um pouquinho, Deus deu mais uma condição. Deus te deu isso para você honrá-lo. Deus te deu isso para você ver que Deus é bom. Deus dá para quem quer, diz o texto aqui. Ele dá para quem quer, Ele coloca quem Ele quer. O versículo de número 32 fala sobre isso. Às vezes aquele que não é nada, Deus pega aqui, ó, vou transformar você. É você que eu quero agora. E aquele que era tudo, vou tirar aqui de você para mostrar que você não tem esse poder. Eu que dou esse poder para você. O texto fala muito claro a respeito disso. Versículo 32 de Daniel, versículo 4. Você será expulso do meio dos seres humanos, ficará morando com os animais selvagens e comerá capim com os bois. Isso durará 7 anos. Ó, 7 anos, hein? Até que você reconheça que o Deus Altíssimo domina todos os reinos do mundo e coloca como rei quem Ele quer. E realmente isso aconteceu. Depois a Pérsia entrou na Babilônia, que era a fortaleza, a fortificação, e foi destruída.
Eu quero dizer para vocês, queridos irmãos, sabe, Deus não é obrigado a nos explicar o que Ele faz. Mas uma coisa é certa, não existe maior poder do que dele. Não existe maior grandeza do que dele. O juízo de Deus chegou a Nabucodonosor, mas a Bíblia fala que no final desses 7 anos que ele passou como um insano, um louco, um animal, a Bíblia diz que ele teve consciência do seu estado de pecado. Ele recebeu um start, né? Ele teve ali uma revelação profunda no seu íntimo e ele novamente recobrou a consciência. Eu tenho certeza que as palavras de Daniel ainda estavam dentro da sua cabeça, guardadinha, que na hora certa que ele recuperou a consciência, a palavra de Daniel veio: rei, arrependa-te, abandone o seu pecado. O versículo de número 36, logo que o meu juízo voltou, a minha capacidade de entender, de pensar, a minha condição cognitiva, continuou Nabucodonosor, eu recebi outra vez a minha honra, a minha majestade e a glória do meu reino. Os meus conselheiros e as altas autoridades do meu governo me receberam de volta. Fui rei de novo, com mais poder do que antes. Portanto, eu, o rei Nabucodonosor, agradeço ao rei do céu e lhe dou louvor e glória. Tudo que ele faz é certo e justo, e ele pode humilhar qualquer pessoa orgulhosa. Antes ele adorava todos os deuses, tinha todas as divindades pagãs e adorava os deuses dos deuses. Mas agora ele reconhece que somente há um Deus, há um Senhor. É quando nós, irmãos, nos livramos dessa roupa de orgulho e nos colocamos diante de Deus para dizer: Senhor, eu não sou nada sem Ti. Eu vejo nomes vindo e indo, gente famosa e daqui a pouquinho fica esquecida, gente que se acha tão assim, né? Tem gente que se sente como o próprio Deus. Eu já fui em reuniões no meio dos evangélicos que o pastor não orava no final e deixava da pessoa orar para ele fugir, para não apertar a mão de ninguém. Realmente as pessoas tinham intenção de abraçá-lo, de apertar a mão, porque era uma pessoa muito carismática, muito influente, tinha o poder da persuasão de Deus, do Espírito Santo, mas se orgulhavam, né? Essa coisa. E hoje estão aí abandonados. Tudo passa. Sabe, irmãos, dentro desse culto de libertação, eu quero dizer uma coisa: tudo que você tem, tudo que você possui, tudo que você vier a possuir, granjear, saiba de uma coisa: nada pode estar no lugar do teu Deus. Nada, nem na minha vida, nem na tua vida. Por isso que nós sabemos e aprendemos a nos contentar com o que temos, porque o que nos define não é o que nós temos de bens materiais. O que nos define de fato e de real é a nossa fé em Deus. Porque muitas pessoas podem achar que você é pobre, mas na verdade você é a pessoa mais milionária do mundo, mais rica do mundo. Porque o teu pai é o mais rico desse mundo. A nossa maior grandeza. E nós podemos aprender aqui com Nabucodonosor, esse rei pagão. Eu acredito que todas as coisas que tem na Bíblia estão aqui para nos ensinar e nos dar exemplo de como nós devemos aproveitar. E eu não entendo porque o capítulo todinho não é escrito por Daniel, mas é escrito, na sua essência, por um rei pagão, Nabucodonosor, quando ele entende que a sua maior riqueza,
a sua maior libertação é quando ele tem o Deus do céu. Essa é a maior libertação. E encerrando, irmãos, estamos falando aqui de um caso que estava no centro do mundo ocidental. O mundo estava em volta da Babilônia. O mundo soube a respeito de quem era o Deus de Daniel. O mundo soube quem era aquele que agia na vida de Daniel, que estava agindo agora na vida desse homem. Imaginem vocês que ele pudesse agora se humilhar e poder reconhecer que tudo que ele tinha não era nada, que tudo pertencia ao Deus do céu. E que assim seja na sua vida, na minha vida. Peça a Deus saúde, peça a Deus paz, faça, aproveite o tempo que você tem. Não seja ganancioso, compartilhe, ajude, beneficie. Não estou dizendo que você tem que pegar tudo que é seu e dar aos outros, não. Estou dizendo o seguinte, cuidado para você não se tornar uma pessoa orgulhosa, vaidosa. E muitas vezes isso nos endurece, porque achamos que somos donos, nada. Se você der uma diarreia, você vai sair lambrecando a perna para chegar até o banheiro. Vai ficar todo sujo. A gente não é nada, irmão. Se come uma coisinha qualquer, já dá um troço na barriga, dá um enjoo, a gente vomita, a gente passa mal. A gente não é nada. Só Deus tem poder de todas as coisas. Ele é a nossa grandeza. Confie no Senhor, confie a sua família no Senhor, coloque nas mãos do Senhor. Esse demônio vai cair, esse espírito maldito vai cair, que está perturbando a tua casa, a tua família, que está perturbando as suas finanças, vai cair porque Deus é maior. Deus é maior. Nós estamos servindo um Deus de pau, de pedra, de metal, de tijolo, não. Nós servimos a um Deus vivo, poderoso. Talvez você esteja sendo humilhado. Talvez você esteja sendo espoliado pelas pessoas. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Escreve isso aí. Deus vai te honrar. Porque não existe maior poder do que o poder de Deus. E Deus é justiça, irmãos. Deus é justiça. Por isso que em nossas orações a gente tem que pedir misericórdia, porque pedir justiça, a gente está pedindo algo que corta por todos os lados. Porque Deus é justiça. Não adianta, enganaram você, tentaram contra você, estão tentando armar contra você, pode montar o capeta ou o exército do diabo qualquer, mas se você está com Deus, eles vão cair por terra em nome de Jesus. Vão cair por terra em nome de Jesus. Maior aquele que está em você do que o que está no mundo. A gente aprende aqui com Nabucodonosor que hora que a gente não conseguiu nada em relação ao que ele conquistou, mas tem gente com muito menos, com muito pouco, com quase nada, é tão nariz em pé, né? Fica no nariz de cheira não sei o quê, né? É gente metida, né? Sabe por que tem uma casa, não tem um negocinho, tem um empreguinho, tem... Aí, gente boba. Nós não somos nada. Agradeça a Deus o que você tem e diga, Senhor, tudo pertence a Ti. Eu estava conversando esses dias com minha esposa, eu falei, eu quero saber qual o pobre que tem poder de comprar alguma coisa à vista. Qual o pobre? Se compra o carro é prestação, se compra a casa é prestação, se compra a roupa é prestação, se compra os móveis é prestação, tudo é prestação. Louvado seja Deus que um dia também vai ficar tudo aqui. É na prestação, vamos embora, parcelar, vamos embora. Ué, e a gente tem condição de comprar à vista? Não tem. E vamos parcelar, vamos embora. Agora, sabendo de uma coisa, que a nossa maior conquista já foi comprada pelo sangue precioso de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Ninguém vai nos tirar isso, irmãos.
Eu gostaria que você, em nome de Jesus, viesse aqui à frente. Quero chamar a irmã Celeste. Nós vamos fazer a oração, os pastores vão ungir. Nós vamos fazer a oração por sua vida. Vem aqui no altar. Vem aqui no altar, vamos orar. Porque esse é o momento. Sai do seu lugar. Vem para cá, Sandra, em nome de Jesus. Vamos orar, Sandra. Vamos para cá, vou pedir os pastores para ungir os irmãos. É Deus que vai abençoar a sua casa, o seu trabalho. Deus vai abençoar a sua empresa, Humberto. É Deus que vai abençoar as obras da sua mão. É Deus que vai abençoar. É Ele que abençoa o seu trabalho. Vamos reconhecer a grandeza de Deus. É o Senhor que te cura, irmã Aurora. É Ele que te salva. Em nome de Jesus, vamos orar. Vou pedir os pastores para ungir. Vamos orar. Vamos ficar ligado ao trono, ao Todo-Poderoso, aleluia, ao Deus Criador dos céus e da terra. Somente caia Ele por terra pode mudar agora a tua situação. Todos os demônios. Porque a palavra de Deus diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E nós estamos aqui porque nós estamos descansando em Deus. Nós sabemos que é Ele que está guerreando as nossas guerras. É o nosso general que está indo à frente. Irmãos, confia, descansa no Senhor, mas continue orando, que nós sejamos como mulheres e homens prudentes, que não cessa de orar, vigiai e orai, porque o vosso adversário anda ao redor, procurando a quem possa tragar. E nós estamos aqui nesta noite, porque já está caindo por terra todo impedimento da tua vida, já está caindo por terra em nome de Jesus, Pai. Tudo que estava impedindo a vitória do teu servo, Pai, já está caindo por terra, Deus. Toma nas tuas mãos, Senhor, cada lar aqui representado, Pai. Entra com teu poder, Pai. Ó Deus, dissipa, Pai, esse demônio, Pai, que está dentro desse lar fazendo bagunça, Pai, trazendo miséria, confusão. Ó Pai querido, o marido e a esposa não se entendem, os filhos não se entendem, estão se estranhando, Deus, dentro de casa, Pai. Ó, entra com o teu agir, Deus, com o teu mover. Confia no Senhor, porque Ele é o teu Deus. Ele é que pode mudar a tua situação. Vem com graça, com força, porque Deus faz acontecer na tua vida. Deus querido, Deus santo, vai de encontro, Pai. Vai de encontro a cada coração nesta noite, Deus. Vai dissipando, Deus, toda a treva, Pai. Vai libertando, vai curando, vai transformando, Pai. Vai trazendo, Pai. Vai trazendo, Pai. Vai trazendo o que está faltando nessas vidas, Pai. Vai tirando, Deus. Vai tirando o que está sobrando, Pai. Essas vidas, Pai. Essas vidas precisam de Ti, Deus. Nós precisamos, Pai. Nós carecemos do Teu agir, Senhor. Nós carecemos do Teu mover na nossa vida, Pai. Olha, Deus querido, aquela situação, Pai. Olha, Deus, aquele filho, Pai. Olha, Deus, aquele marido, Deus. Olha aquele vício, Pai, daquele marido, Deus. Olha, Pai querido, olha os adultérios, Pai. Olha as confusões dentro dos lares, Pai. Ó, querido Deus, nós cremos no Teu agir, Pai. Nós cremos no Teu poder, Pai. Move, Pai. Move-se, Pai, em cada vida, Pai. Se tiver algum demônio oculto, Pai, que caia por terra em nome de Jesus, Pai. Caia por terra em nome de Jesus, Pai. Todo demônio que tiver em oculto, Pai. Tudo que tiver atrapalhando, Pai, o Teu agir, Deus, na vida do Teu povo, Pai. Ó Deus, quanta tristeza, Pai. Quantos corações conturbados, Pai. Quanto coração ansioso, Pai. Quantos corações que estão presos, Pai, que não conseguem receber, Pai, o que o Senhor tem para suas vidas, Pai. Mas nós cremos no Teu agir, Pai. Nós cremos, Pai. E essas vidas, Pai, que entraram aqui hoje, Pai, estão sendo libertas, Pai. Estão sendo curadas, Pai. Se for alguma enfermidade, Pai, vai com o Teu mover, Pai, nessa enfermidade, Pai. Dor de cabeça, caroço, dor nas pernas, Pai, querido Pai Santo. Dores na sola do pé, Pai. Ó Deus querido, Pai. Ó Deus Santo, Deus amado. Age, Deus, nessas
vidas, Pai. Repreende essas doenças, Pai. Repreende essa dor de cabeça, Pai. Repreende essa insônia, Pai. Repreende esse vício de remédio, Pai. Oh, Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso médico. Tu nos conhece, Pai, por dentro e por fora, Pai. E cremos que tudo está debaixo do Teu poder, Pai. Oh, Deus, vem com Tua graça, Pai. Vem com o Teu mover, Pai, por essas vidas, Pai. Eu abençoo, Pai. Eu abençoo a cada vida, Deus. Eu abençoo pelo Teu nome santo, Pai. Que essas vidas, Pai, serão transformadas, Pai. Que eles vão entrar nos seus lares hoje, Pai, e vão sentir a diferença, Pai. Que o Senhor agiu, Pai. Que o Senhor está agindo. O Senhor está movendo, Pai, em cada vida. O Senhor está movendo em cada situação. Somente creia. Creiam no poder de Deus. Creia que Ele tudo pode fazer. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Vai para o seu lugar, glorificando, confiando, vai com fé. Amém, glória a Deus. Nesse momento nós vamos fazer o nosso ofertório. O pastor Eduardo vai trazer uma palavra para que possamos meditar, para que possamos levar mais uma instrução para casa, né, como tem sido todos os cultos aqui na nossa igreja. Graça e paz, amém, igreja? A igreja pode se assentar. Palavra da parte de Deus para nossos corações. Ou seja, muitos ainda não reconhecem a Deus, mas a palavra que foi pregada aqui, o que foi declarado, de que todos eles reconhecerão que somente o Senhor é Deus. Você pode glorificar ao Senhor? Somente Ele é Deus. Então, meu amado, não é riqueza, não é soberba, não é nada disso, tudo isso vai cair por terra. O nosso Deus, o que Ele deseja é de que nós o adoramos em espírito e em verdade. Então, de que nós venhamos nos dedicarmos e nos empenharmos em sermos esses adoradores. Meus amados, nós temos vivido dias que, se nós não tivéssemos a palavra do Senhor em nosso favor, nós estaríamos sendo encurralados na parede, porque são várias propostas que chegam para nós a todo instante, mas são propostas que não estão de acordo com a proposta de Deus. E a proposta de Deus é que nós sejamos bem-aventurados nele, ou seja, ser bem-aventurado é ser bem feliz nele, é ser bem alegre nele. Então essa é a proposta que Deus tem para mim e para a tua vida. Porque aqui, como foi dito em Mateus capítulo 24, no versículo 35, passarão os céus e terra, mas a palavra do Senhor não passará. Então, essa proposta que Ele faz para mim e para você, é de que nós venhamos sermos obedientes à ordem dEle, obediente ao mandamento dEle, e com isso nós somos e seremos continuamente abençoados. A igreja pode glorificar ao Senhor? Porque é assim que Deus faz, Ele nos direciona. E se nós não tivéssemos a palavra dEle, que é a nossa bússola, meu amado, você pode ter certeza que nós estaríamos perdidos, mas nós somos conduzidos por essa palavra que nos orienta, palavra que nos conduz. E o que Deus fala a respeito de sermos ofertantes e dizimistas na casa dEle? Ah, Deus precisa de dinheiro? Quantas vezes é dito aqui, não precisa de dinheiro. Em Ageu capítulo 2 fala que Ele é o dono do ouro e da prata. Então esquece isso, Ele não precisa de dinheiro. Mas por quê? É uma questão de fidelidade, é uma questão de exercício nosso, mas um exercício que nós somos beneficiados. Amém, igreja? Nós somos beneficiados quando entendemos aquilo a qual Deus tem colocado para nossas vidas. Eu quero dizer algo para a igreja, meu amado. Eu nunca vi um ex-dizimista. Eu nunca vi alguém que entendeu a proposta de Deus, ser um dizimista e falar assim, eu sou um ex-dizimista. Essa pessoa pode até ter dizimado ou pensado que dizimou, mas na verdade ele não era um dizimista.
Mas um dizimista de verdade, ele não se torna um ex. Porque ele sabe que existe uma proposta de Deus para a vida dele. Existe uma proposta para a casa dele. E, meu amado, como é que nós vamos combater esse mundo que o tempo todo quer nos convencer de que existem propostas que nós vamos ser vantajosos? E é mentira do mundo, é mentira. Se você quer que eu fale uma coisa para você atual, não é a minha bet não, mas é tal de PixBet ou Bet no seu das contas aí. Meu amado, é tudo mentira, tudo farsa. É tudo uma máfia. É tudo uma máfia. Jogadores envolvidos, dirigentes de clubes envolvidos, presidente de clubes envolvidos, porque é uma mentira. Mas o meu Deus, o teu Deus te faz uma proposta de que basta você entregar a Ele o que pertence a Ele, e você será tremendamente abençoado. Bira, por favor, coloca Romanos capítulo 12, o versículo 8, por gentileza. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Ou o que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com liberalidade. Então, meu amado, eu não estou fazendo com barganha. Eu vou devolver, mas eu quero isso de Deus. O que Deus já propôs para você será feito. Você crê nisso, igreja? Então, por que não sermos abençoados? Eis a questão, por que não sermos abençoados? Porque ficamos muitas vezes vivendo com um mundo de vaca, avarentos, coisas que não vai trazer vantagem para nossas vidas. Como foi dito aqui, pregado aqui, tudo vai ficar aqui, amado. Tudo vai ficar aqui. Então, se eu tenho que investir, é no reino. É no reino. E a igreja do Senhor. A igreja do Senhor. A igreja tem seus departamentos para que ela direcione aquilo que lhe é devido para cada situação. E as coisas acontecem. E eu tenho certeza que a igreja já sabe que essa igreja aqui é uma igreja abençoadora, amém? É uma igreja abençoadora. Então, se há alguém aqui que ainda não entendeu essa proposta, de que não entendeu aquilo que Deus colocou no teu coração, e se você está achando que você está passando por dificuldade, entenda que tudo isso vai passar, mas que a promessa de Deus na sua vida será cumprida. Então, já foi entregue os envelopes? Todos já pegaram? Todos aqueles que vão ofertar, dizimar? Faça isso, eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua vida. Se coloque de pé nesse momento. Oi? Amém. Os amados irão aqui, passar por aqui. Não se preocupe se hoje de repente você não vai ofertar, se você não vai entregar o seu dízimo, não se preocupe. Mas venha aqui para receber essa unção da parte dos pastores. E receba essa palavra, amado. Existe uma proposta de Deus para a sua vida. Eu vou estar orando pela sua vida. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, por esta noite. Queremos te agradecer, ó Pai, porque entendemos, Pai, a proposta que Tu colocaste para cada um de nós. Então, Senhor, não é o mundo que vai, Pai, nos conduzir, mas é a Tua palavra que tem nos conduzido, Pai, e é através da Tua palavra, Senhor, que nós temos sido abençoados. Então, Senhor, essa igreja é uma igreja rica, é uma igreja, Senhor, próspera, Senhor. É uma igreja, Pai, que tem vivido, Pai, as Tuas bênçãos, Pai. E assim, Pai, nós temos declarado na vida de cada um dos Teus servos, Pai, que nada há de faltar, porque a Tua palavra diz, ó Pai, que na prateleira do justo, Pai, jamais faltará o mantimento. Então, Senhor, Tu és o Deus, Pai, da providência. Tu és o Deus, Pai, que promete e que cumpre. Então, receba a Tua bênção em nome de Jesus. Já nava a luz do dia raiar, lá estava a cena que me impressionou. Um anjo preso a Jacó, que por sua bênção lutou e jamais desistiu. Vá o anjo
ele muito insistiu, não sairia dali sem sua bênção na mão. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Declare: preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti, sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Preciso de uma bênção, você pode declarar em seu Senhor. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti, sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. A unção do Senhor sobre mim. A unção de Deus sobre mim. Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus. Já sentiu o toque do Senhor? Sentiu? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É muito bom, né? Estar na presença do nosso Deus vivo e poderoso. É muito gostoso servir ao Senhor. É muito bom poder falar com Ele, saber que Ele nos ouve e que a resposta virá. Em nome de Jesus. Amém? Porque até aqui, por isso estamos alegres. Até aqui nos ajudou o Senhor, por isso estamos alegres. Se Deus é por nós, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E operando Deus, quem impedirá? E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome e sobrenome. Glória a Deus. Lembrando que quinta-feira, pela manhã, estamos aqui no jejum e oração, de 8 às 9, à noite, às 19h30, ele sabe. Domingo, às 8h30, o nosso Bom Dia Espírito Santo, e às 10 horas, nossa Escola Bíblica Dominical. Amém? Tenhamos uma noite abençoada pelo nosso Deus, na paz do Senhor Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que as infinitas consolações e a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja com cada um de nós, com cada membro da nossa família, não somente hoje, mas para todo sempre. A Igreja de Jesus diz: amém. Deus abençoe. A paz do Senhor.